Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Patrick Babi, um jornalista com 4 décadas de experiência que já fez reportagens nos Balcãs, no Afeganistão, na Ucrânia e na Rússia. Ele também é autor best-seller do livro intitulado Dos Dois Lados da Linha de Frente, que parece ser uma obra difícil e também perigosa de se escrever nesses tempos em que o entendimento mútuo muitas vezes é denunciado como bem, mais ou menos como sendo traição. Então, muito obrigado por participar. Muito obrigado, Glenn, por me convidar. Portanto, vemos indícios de que os Estados Unidos estão buscando transferir a responsabilidade pela guerra por procuração na Ucrânia antes que tudo desmorone, transferindo-a para os europeus, ou seja. E até agora, os europeus responderam de forma relativamente favorável com o que chamam de coalizão dos dispostos, um termo infeliz após a invasão do Iraque em 2003. Mas é claro, eles continuam esperando que, em vez de uma guerra europeia, consigam transformá-la em uma guerra da OTAN. Mas isso é profundamente problemático, porque não há diplomacia, nenhuma disposição para aceitar concessões, nenhuma negociação. Até mesmo restaurar a neutralidade da Ucrânia aparentemente está fora de questão. E, ao mesmo tempo, estamos perdendo a guerra. Então, muito obrigado. É possível compreender ambas as perspectivas. Acho que ambos estão travando uma guerra existencial. Os ucranianos certamente correm o risco de perder sua nação. Os russos também veem a incursão da OTAN na Ucrânia como uma ameaça existencial. No entanto, como podemos entender os europeus nesse contexto? O que eles estão realmente fazendo? Porque muito disso parece bem, pelo menos imprudente. Sim, eu acho que sim. Os europeus e o Reino Unido estão seguindo essa estratégia. Nós fornecemos as armas e vocês, ucranianos, fornecem os corpos. E isso é cínico. Minha hipótese é que as elites ocidentais, especialmente as elites da Europa Ocidental, estão caminhando para a guerra. Elas querem levar seus próprios países a uma guerra em grande escala com a Rússia. Elas conduziram seus países a um beco sem saída e, neste momento, não conseguem dar meia volta. Então, gostaria de fundamentar isso em termos de razões econômicas, políticas, culturais, psicológicas e militares. E todas essas razões e tendências convergem em uma única direção, a direção da guerra. É uma conclusão simples, mas resulta de uma avaliação complexa. Portanto, quero deixar claro do meu ponto de vista. Elites não são definidas por sua qualidade intelectual ou superioridade, mas apenas pelo acesso ao poder. Uma rua de mão única significa que não há caminho de volta com essas elites. Elas precisam ser substituídas pelo povo. Preciso aprofundar um pouco mais na história econômica, especialmente da Alemanha. Em primeiro lugar, gostaria de avaliar o sistema bancário paralelo e a indústria financeira. Em 2002, durante o governo do chanceler Schröder, o governo decidiu aprovar uma lei de isenção fiscal sobre os ganhos de capital para os bancos. E isso significava que os credores alemães podiam vender suas ações de empresas sem pagar impostos. E foi o que fizeram. Venderam e investiram em títulos estruturados, ou seja, apostas no mercado de ações. E isso teve 2 resultados. Em primeiro lugar, as ações foram compradas principalmente por bancos e investidores financeiros dos Estados Unidos. Empresas alemãs caíram nas mãos da indústria financeira dos Estados Unidos e de investidores americanos. Em segundo lugar, a economia alemã tornou-se vulnerável à grande crise financeira. A crise bancária de 2008 também teve 2 resultados. Primeiro, o Estado resgatou os credores com o dinheiro dos contribuintes e novas dívidas. As dívidas bancárias foram transformadas em dívidas nacionais. E essas dívidas nacionais foram refinanciadas por meio da emissão de títulos do governo.
O segundo ponto é que o Estado impôs regulamentações mais rígidas ao sistema bancário, e os títulos do governo foram parar no sistema bancário paralelo não regulamentado. O resultado foi que o refinanciamento do Estado alemão, e de fato de todos os Estados europeus, mas especialmente do Estado alemão, caiu nas mãos de investidores financeiros em um mercado não regulamentado. E esses investidores estão obtendo lucros ao explorar a economia ucraniana e os minerais da Ucrânia, assim como por meio do complexo industrial militar. Eles ganham dinheiro tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Esses investidores financeiros conseguem chantagear qualquer Estado que tente sair do caminho da guerra. Os Estados podem ser chantageados. Sob esse ponto de vista, é muito lógico que o chanceler Merz esteja investindo na guerra e não interrompa a marcha rumo ao conflito. Meu segundo ponto é a tendência do capitalismo à queda da taxa de lucro. Em todos os países ocidentais, é possível demonstrar estatisticamente que, em média, a taxa de lucro vem caindo nos últimos 40 anos. A taxa de lucro vem caindo. É possível que estados e empresas contrariem essa tendência, por exemplo, cortando salários dos funcionários, racionalizando a produção, obtendo acesso a minerais e recursos mais baratos ou abrindo novos mercados. Se todas essas possibilidades forem bloqueadas por um adversário como a Rússia, resta apenas um caminho, uma nova guerra, para estabilizar a taxa de lucro. Em uma nova guerra, o capital será destruído e a intuição original de capital está gremith. E vai diretamente isso é por no Ucrânia. And this is exactly what happened in Ukraine. The West provoked the war by forcing the Ukraine economy into... O Ocidente provocou uma guerra ao forçar a economia ucraniana a entrar no círculo capitalista ocidental, com a expansão da OTAN, organizando um golpe na Maidan em 2014, com um massacre cometido por extremistas de direita e mercenários ocidentais, rearmando o governo resultante do golpe e iniciando uma guerra civil, e após a separação de Lugansk e Donetsk em abril de 2014, uma guerra com os separatistas, que foi apoiada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Assim, a crise do capitalismo financeiro e sua tendência à queda da taxa de lucro forçam os governos a empurrar seus países cada vez mais fundo em uma nova guerra. E o próximo ponto é a digitalização e o capitalismo digital. Em tempos de guerra, os estados tornam-se os capitalistas de risco originais para as empresas digitais. Você pode ver que com o Starlink de Elon Musk, seus satélites estão monitorando toda a linha de frente de 1.400 quilômetros. Elon Musk está ganhando bilhões de dólares, totalmente pagos pelos militares. Com esse capital de risco vindo do Estado, Elon Musk se coloca em uma posição econômica privilegiada. Essas empresas não têm nenhum interesse em acabar com a guerra. Segundo a marxista alemã Rosa Luxemburgo, podemos dizer: proletários caem, preços das ações sobem. E para a transformação do capitalismo neoliberal para o capitalismo digital, a guerra é necessária. O fortalecimento das empresas digitais é exatamente o que o governo Trump quer para colocar a economia dos Estados Unidos em uma posição de destaque na competição com a China. Microchips e inteligência artificial são áreas importantes para tornar a América forte novamente, tanto militar quanto economicamente. E assim, o quarto ponto é o efeito reverso das sanções e a perda de competitividade da economia europeia. Está muito claro que a locomotiva da economia europeia, a economia alemã, não está mais a todo vapor. Sem o gás e o petróleo russos, as empresas na Alemanha não são mais competitivas. Podemos ver que a economia está estagnada e encolhendo. Segundo o jornalista investigativo Seymour Hersh, os Estados Unidos explodiram o gasoduto Nord Stream, e essa armadilha energética se fechou. Os europeus extrapolaram seus orçamentos para vencer a guerra, e agora seus próprios países estão em declínio econômico, restando-lhes uma pilha de dívidas. And they are left with a pile of debt. And so the last point is
E, portanto, o último ponto é que o chanceler Merz propôs conceder um empréstimo de 140 bilhões de euros à Ucrânia como ajuda militar, utilizando os ativos russos congelados como garantia. Isso terá duas consequências. Em primeiro lugar, investidores internacionais vão fugir do euro e deixar a zona do euro porque temem não receber seu dinheiro de volta no futuro. Isso significa que o euro sofrerá danos duradouros como moeda de reserva. A Rússia processará por danos em tribunais internacionais de arbitragem e provavelmente será a base legal para tal medida. Além disso, Moscou confiscará ativos europeus na Rússia. Furthermore, confiscate European assets in Russia. Você precisa saber que a dívida soberana da Ucrânia é administrada por um consórcio formado pela BlackRock e pelo JP Morgan. E essa ajuda financeira à Ucrânia, portanto, tem o efeito de um auxílio financeiro garantido pelo Estado ao antigo empregador de Merz. Ele foi o representante alemão da BlackRock. E a BlackRock, por quê? Bem, se a Rússia vencer a guerra, o contribuinte europeu, especialmente o alemão, terá que arcar com essa ajuda financeira. E por isso, Merz está fazendo política contra seu próprio povo e em benefício da indústria financeira dos Estados Unidos. Tudo isso é exatamente o motivo pelo qual Bruxelas bloqueia. O governo belga está bloqueando isso. Existe essa tendência de, como você disse, insistir ainda mais. E isso faz sentido, dado que o desfecho da guerra promete tudo ou nada. Ou seja, se conseguirmos derrotar os russos, poderemos colocar as mãos nos minerais ucranianos, porque a maioria deles está concentrada nas regiões de língua russa, especialmente em Donbass. O lítio, todo ele, gás, petróleo. E se vencermos, podemos ter a Ucrânia como uma linha de frente permanente. Ou seja, um exército ucraniano forte e endurecido que conterá a Rússia de forma permanente. Os Estados Unidos permanecerão na Europa. Mas se perdermos a guerra, parece ser exatamente o oposto. Não só perderíamos os minerais e a energia russos, mas também os ucranianos. Os americanos gostariam de mudar o foco. A OTAN parece ter perdido toda a credibilidade. E sim, nossos políticos teriam que ser responsabilizados pelas narrativas falsas e pela mídia que repetiu esse tipo de coisa. Mas só que me parece que até mesmo falar em confiscar todos os ativos russos, só de sugerir isso, e o chanceler BlackRock Merz, ele faz essas recomendações com bastante frequência. Isso deve ser muito prejudicial para a Europa. Quem iria querer guardar sua riqueza aqui? Sim, poderíamos nos voltar contra os chineses amanhã. E quanto à Índia, se formos impor sanções secundárias, parece que estamos causando tanto dano a nós mesmos e tudo está sendo apostado na vitória. Então, se não há como recuar disso, você vê uma guerra vindo entre os europeus ou até mesmo com a Rússia. Mas se houver uma guerra entre Europa e Rússia, isso não acabaria envolvendo os Estados Unidos em algum momento? Porque, independentemente do que o Trump diga, essa ainda é muito uma guerra americana. Eles ainda estão profundamente envolvidos, não estão? Sim, os americanos estiveram profundamente envolvidos. Eles provocaram esta guerra com a expansão da OTAN para o leste e tentando colocar a economia ucraniana sob o controle de empresas americanas. Eles tentaram isso, mas agora veem que não há retorno suficiente sobre o investimento e querem abandonar o caso. Eles querem mudar o foco para a China, que é vista como a principal concorrente. E os europeus, como seus vassalos, foram envolvidos tão profundamente nesta guerra que não conseguem encontrar uma saída. E esse é o problema que vejo agora. Existem razões políticas profundamente enraizadas na história das elites europeias. E eu quero voltar novamente ao ano de 2003, quando a Alemanha, Federação Russa e França se recusaram a participar do ataque ilegal contra o Iraque. Isso foi um sinal de alerta para Washington, e desde então eles têm tentado reforçar seu controle sobre as elites europeias. Isso pode ser feito por meio de bolsas, convites, oportunidades de estudo, programas de doutorado
envolvimento em organizações transatlânticas e assim por diante. Washington cooptou muitos representantes das elites europeias através de organizações transatlânticas. E bem, no ano de 2022, um documento secreto da Rand Corporation foi vazado. E você pode ler lá que Washington, esse era um documento para a CIA e a Casa Branca. Washington, it was a paper for the CIA and the White House. And there is written. Está escrito que os Estados Unidos queriam usar o Partido Verde como uma correia de transmissão para reforçar os interesses do hegemon na Europa, especialmente na Alemanha, e levar a Alemanha a uma guerra com a Ucrânia, para criar um motivo para cortar a parceria energética com a Rússia. Isso foi apoiado por muitos membros da elite política alemã. Lembre-se de que o chanceler Merz é membro de uma organização chamada Atlantic Brücke. E o ministro das Finanças, Lars Klingbeil, também é da Atlantic Brücke. Eles construíram suas carreiras com o apoio de empresas americanas e organizações transatlânticas americanas. E isso levou a uma situação de autoescravidão política sob os interesses do hegemon. Essas pessoas vivem em uma bolha. Elas conversam entre si, se encontram nos mesmos lugares, nas mesmas organizações, nas mesmas conferências. Elas perderam o contato com a realidade. É como uma sala de espelhos. Todos confirmam as opiniões, ideologias e ideias uns dos outros. Podemos ver uma situação de risco moral. Eu disse que a ideologia é: nós fornecemos as armas e os ucranianos fornecem os corpos. E isso é antiético. Historicamente, precisamos lembrar que os moralistas sempre foram os vencedores porque ofereciam soluções simples. E as elites ocidentais, desde o golpe de Maidan, têm estado profundamente envolvidas na crise da Ucrânia. Elas organizaram o golpe. Estiveram envolvidas no massacre de Maidan. Segundo as investigações do professor Ivan Kachanovsky, da Universidade de Ottawa, diplomatas europeus negociaram como em um bazar com fascistas ucranianos sobre quantas pessoas precisariam ser assassinadas para pressionar o presidente Yanukovych, eleito democraticamente ilegítimo, a deixar o cargo. Ambos os lados concordaram com o número de 100 pessoas mortas, e foi exatamente assim que o massacre de Maidan aconteceu. De acordo com testemunhas oculares, grupos de atiradores da Geórgia, Polônia e Lituânia estiveram envolvidos no massacre. Eles agiram como forças especiais bem treinadas. E isso levanta a questão: quanto sangue têm nas mãos os políticos e diplomatas ocidentais? Encerrar a guerra levantaria a questão da responsabilidade criminal e traria à tona que políticos europeus e ocidentais são parcialmente responsáveis pela guerra na Ucrânia ao organizarem um golpe sangrento e dividirem o país. Continuar a guerra ajuda a encobrir essa questão. Esse é um ponto importante para mim. E bem, hoje temos frente à Alemanha uma desinformação massiva organizada pelo complexo de censura e propaganda. Organized by the censorship and propaganda complex, political parties, secret services, digital companies, partidos políticos, serviços secretos, empresas digitais, organizações governamentais e não governamentais, universidades, escolas, igrejas, sindicatos e associações. Todos estão sendo alinhados. Todos os aparelhos ideológicos estão formando a indústria da censura e da propaganda. A guerra na Ucrânia é a maior mentira propagandística e a maior batalha de propaganda desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição da Alemanha nazista. As pessoas estão sendo sistematicamente enganadas e nossos políticos estão acreditando em suas próprias mentiras. O resultado é que os líderes europeus são incapazes de corrigir seus próprios erros ou ajustar suas decisões ao real equilíbrio de poder. Eles não conseguem aceitar seus equívocos e dar uma guinada. Eles não podem dar uma guinada porque isso significaria responsabilizá-los e isso traria o fim de suas carreiras políticas. Eles seriam jogados na lata de lixo da história. E esse é o ponto. Este é o fim de suas carreiras. E bem, também existem razões psicológicas para os belicistas. Eles não conseguem aprender com a história.
O filósofo Hegel escreveu em sua Filosofia da História que a única coisa que se pode aprender da história é que governos e estados não aprendem com a história. É exatamente isso que podemos ver agora. É uma espécie de autorreferência. Eles não conseguem aprender com o mundo. É uma forma de pensar baseada na identidade. Eu sou eu e nós somos os certos e temos o direito moral de lutar contra os russos. We have the morally right to fight the Russians. And they are living in a mental bubble of that. And they are blinded. E eles estão vivendo em uma bolha mental por causa disso. Estão cegos e desorientados em seu próprio salão de espelhos. Tenho a impressão de que muitos políticos alemães são realmente narcisistas. Eles têm uma estrutura de personalidade narcisista. Segundo Sigmund Freud, há 2 pontos característicos de uma personalidade narcisista: a perda da realidade e a megalomania. Eles querem tornar a Alemanha a maior potência militar da Europa. Querem retornar a um papel político global imaginário. E isso é megalomania, nada mais. Temo que esses políticos acreditem nas bobagens perigosas que estão produzindo. Mas precisamos ver que as pessoas estão dormindo. O povo alemão está sonâmbulo caminhando para o abismo. E esse é um ponto difícil, sim. And that's a difficult point, yeah. Eu fiz essa entrevista com o coronel Lawrence Wilkerson. Ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell. Ele me contou como, no início dos anos 2000, quando estavam invadindo o Iraque, os europeus, bem, naquela época, tinham coragem, se opuseram e fizeram perguntas críticas. E como ele confirma que foi aí que começaram a pensar em como alinhar os europeus para que fizessem o que lhes era mandado. Ele fala sobre como colocaram grandes quadros brancos na Casa Branca, onde começaram a analisar quais políticos deveriam ser promovidos, aqueles que basicamente diziam as coisas certas e repetiam os pontos de discussão de Washington, e quem era crítico, mesmo que estivesse apenas defendendo seus próprios interesses nacionais, e que precisava ser rebaixado. E eles usaram ONGs, jornalistas, think tanks. Eles recompensaram os atores certos com cargos nas instituições transatlânticas. Então todos esses instrumentos foram usados tanto para promover pessoas quanto para destruí-las. E sim, já naquela época, eles tinham identificado pessoas como Jens Stoltenberg. Ele vai fazer tudo o que mandarmos. Então ele é alguém que precisamos garantir que seja elevado. Não é mérito, não é qualificação, não é inteligência. É apenas ser o bom discípulo e fazer o que mandam. Mas eu queria te perguntar, já que não estamos sendo a guerra, estamos ficando sem armas, estamos ficando sem soldados ucranianos e estamos ficando sem dinheiro em todas as frentes. Então qual é o cenário para uma guerra direta com a Rússia? Eu sei que pessoas como o chefe da inteligência alemã argumentaram que precisamos apenas prolongar essa guerra por mais 5 anos para nos prepararmos. Isso irritou pessoas como Yulia Tymoshenko, a candidata presidencial pró-OTAN que costumávamos apoiar em 2010. Mas qual é o objetivo aqui? É apenas manter a guerra acontecendo sem rumo? Porque se não há para a vitória aqui, do que estamos falando, qual é o objetivo? Não posso ler a mente dos nossos políticos, mas acho que eles esperam continuar essa guerra e ampliá-la, estendendo o conflito, por exemplo, para a região do Báltico, ao provocar os russos. Eles esperam que em 5 a 10 anos estarão fortes o suficiente para colocar a Rússia de joelhos. Tudo gira em torno de desestabilizar a Rússia, porque precisam de novas garantias. Primeiro a Ucrânia, minerais como garantia, a terra negra, por exemplo, terras raras, lítio, e depois desestabilizar a Rússia para trazê-la novamente ao círculo capitalista da OAM e do chamados coletivo. Acho que esse é o pano de fundo, e atualmente a OTAN está escalando a situação. And currently, NATO is escalating. The so-called drone attack. O suposto ataque de drones na Polônia parece ser uma operação de falsa bandeira realizada pela Ucrânia. Nenhum dos drones estava equipado com ogiva, não houve danos. O exército polonês foi alertado pela Bielorrússia. Isso
é completamente falso. As origens dos drones observados sobre a Dinamarca ainda não estão claras. A suposta violação do espaço aéreo perto da Estônia resultou da expansão do espaço aéreo estoniano e absolutamente não foi um ataque. As regras de policiamento aéreo são muito claras nesse ponto. É preciso se comunicar com Moscou para esclarecer a situação, e não há motivo para abater caças russos. Mas a OTAN está escalando a situação ao manipular o público nos países da UE. Isso é uma forma de guerra cognitiva. And this is a form of cognitive warfare. The Europeans will Trump force to align with the... Os europeus serão forçados a se alinhar com a escalada contra a Rússia e querem impor à Rússia uma decisão difícil: ou aceitar o fechamento do espaço aéreo sobre o Mar Báltico, ou retaliar militarmente. E isso significa uma guerra em grande escala na Europa. Eles esperam que essa guerra não escale para um conflito nuclear, mas isso está nas mãos de Moscou e não nas mãos dos europeus. Essa é uma decisão russa. E isso mostra o erro de cálculo do poder militar e econômico russo pelos estados da OTAN. Tudo isso mostra o quão desesperada está a OTAN. Eles temem perder a guerra e estão tentando expandi-la e abrir novos campos de batalha, por exemplo, sobre o Mar Báltico, para forçar a Rússia a dividir suas forças militares. E o motivo é que a OTAN quer aliviar as forças de defesa ucranianas para que possam continuar a guerra. E isso mostra que a OTAN quer guerra, não paz. A abordagem é cínica, como eu disse, e os europeus depositaram uma confiança cega na vontade do hegemon de vencer a guerra. Embora o governo Trump pretenda descartar a Ucrânia como um negócio deficitário, para eles não há retorno sobre o investimento. E eu acho que as elites da Europa Ocidental estão sofrendo de uma cegueira apocalíptica. Elas correm o risco de levar seus próprios países a um Armagedon nuclear ao provocar a potência nuclear mais forte. E o pano de fundo é apenas a esperança de que possamos vencer a Rússia e desestabilizar a Rússia no futuro. Essa é a ideia por trás disso. Sim, as escaladas podem assumir muitas formas. Também sou bastante cético em relação à chamada violação do espaço aéreo, seja por drones ou por esses jatos. Pelo que me dizem sim, provável. Como você disse, é algo fabricado. E acho que as reações estranhas dos europeus são um bom indicativo disso. Mas há muitas áreas onde poderíamos ter uma escalada. A Moldávia parece ser um possível ponto de conflito num futuro muito próximo. O Mar Báltico, essa obsessão em transformá-lo em um lago da OTAN, cortando Kaliningrado, essencialmente impondo um bloqueio a São Petersburgo. Quero dizer, isso também é um possível ponto de conflito. Mas acho que minha última pergunta é: como você avalia o preparo dos europeus para levar isso a outro nível, ou até onde eles estão dispostos a ir? Porque será que eles acham que, se colocarem pressão suficiente tentando desestabilizar a Rússia, os russos vão recuar? Ouvi Boris Johnson sugerir que precisamos, você sabe, bem, ele não disse dar um soco no nariz, mas que precisamos dar aos russos um sinal claro de que iremos até o fim. Mas, novamente, para os russos, eles veem isso como uma ameaça existencial. Eles não podem aceitar a incursão da OTAN na Ucrânia, que a Ucrânia acabe para sempre na órbita da OTAN. Isso não significa que a Ucrânia precise acabar na órbita russa, mas eles precisam restaurar seu status neutro para ser um estado tampão. Agora, qualquer coisa menos do que isso é vista pela Rússia como uma ameaça existencial. Pode-se falar sobre direito internacional e tudo isso, mas essa é a realidade. É visto como uma ameaça existencial, assim como mísseis russos no México seriam vistos como uma ameaça existencial pelos americanos. Então, os europeus rejeitam toda essa proposição como os russos a veem. Porque se achamos que os russos vão simplesmente desistir disso, se apenas nos prepararmos para a guerra, e então eles recuarão, essa seria uma conclusão lógica se isso fosse mero oportunismo russo. Mas se aceitarmos que os russos não estão na ofensiva, que eles se veem reagindo à OTAN, que, para ser justo, começou esse conflito em 2014,
quando não apenas derrubou o governo, mas também tomou os serviços de segurança, a economia, o governo, o exército. Eles rejeitam isso ou acreditam na própria propaganda? Acho que é isso que estou perguntando. Well, last time I was in Russia in June. Bem, a última vez que estive na Rússia foi em junho, e durante todas essas visitas, vi e ouvi que a maioria das pessoas está alinhada com o Kremlin. Cerca de 80% das pessoas dizem, ok, essa guerra não é uma coisa boa, mas temos que apoiar os interesses russos e temos que apoiar a política do Putin. Não podemos aceitar mísseis americanos ou da OTAN a 500 quilômetros de Moscou. Isso é importante. Vejo que uma minoria, principalmente acadêmicos, está insatisfeita com essa guerra e que cerca de 500 mil de jovens fugiram da Rússia porque não queriam ser mobilizados. Mas a maioria das pessoas está dizendo, nós russos temos que lutar agora. De acordo com o historiador francês Emmanuel Todd, nenhum dos lados pode recuar, porque a guerra na Ucrânia é o foco de uma luta global entre um mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos e aquelas forças que buscam um mundo multipolar, especialmente Índia, China e Rússia. Nenhum desses países quer uma derrota russa, por isso estão apoiando a Rússia. Em nível internacional, apenas 40 países apoiam e aderiram às sanções ocidentais contra a Rússia. 153 estados na Assembleia Geral das Nações Unidas estão negociando com a Rússia e, em parte, apoiando a Rússia. Portanto, a Rússia não está isolada. O Ocidente é que está isolado em escala global. E nenhum dos lados pode recuar porque os políticos à beira da falência. To the very edge of bankruptcy. They made too much debts. And they need urgently. Eles fizeram dívidas demais e precisam urgentemente de novas garantias. Para a UE e o Reino Unido, a guerra europeia se tornou uma espécie sangrenta de adiamento da falência, e eles precisam ir além. A Rússia não vai recuar porque, para os russos, esta é uma guerra de decisão. É uma guerra de tudo ou nada. Eles têm que continuar. Acho que no final o Ocidente vai perder essa luta. Provavelmente os Estados Unidos vão sobreviver, mas acredito que no fim, a OE será completamente destruída, porque muitas forças dentro da OE não seguem Bruxelas e a Alemanha nesse caminho. Então esse é o resultado que vejo, e acho que a paz não virá. Estamos enfrentando muitos anos de guerra e a guerra vai continuar sem parar. Não vejo que o Sr. Trump vá chegar a uma solução de paz. Eles estão negociando. Mas para os Estados Unidos é muito, muito bom se os políticos europeus, seus vassalos europeus, levarem adiante a guerra americana, porque eles estão lucrando com isso. Eles estão vendendo armas e obtendo grandes lucros. E a América está a 6.000 quilômetros de distância do outro lado do oceano. Para a América, não importa tanto se mais países na Europa forem destruídos. Então, a Ucrânia está sangrando. Segundo um vazamento, as perdas já chegaram a 1,7 milhão de soldados mortos e desaparecidos. E as próximas vítimas dessa guerra por procuração podem ser os alemães. No momento, o público alemão não está pronto para a guerra, e a Bundeswehr também não está pronta para a guerra, não para uma guerra em grande escala. Mas eles estão tentando se preparar para uma guerra em grande escala nos próximos anos. Parece que é nessa direção que estamos indo. Mais uma vez, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. É ótimo conversar com um jornalista alemão que realmente vê o que está acontecendo aí. Acho que, para mim, essa tem sido uma das situações mais difíceis, até mesmo discutir a guerra e as possíveis consequências perigosas, porque os jornalistas assumiram um papel muito destrutivo. Eles se tornam propagandistas de guerra. Qualquer um que desafia a narrativa da guerra, o primeiro impulso é desacreditar e destruir. É um momento muito perigoso, agravado, eu diria, por jornalistas incompetentes, se não corruptos. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo.
E agradeço pelo seu trabalho, professor Dizem. Muito obrigado. Much.